Dois líderes comunitários foram hoje executados na província de Sofala. Trata-se do chefe do posto administrativo de Tica e o régulo de Inhampoca, distrito de Inhamatanda, que foram mortos no princípio da tarde por homens armados. A STV contactou via telefone Boa Vida Manuel, administrador do distrito de Inhamatanda, que confirmou a informação, mas não adiantou como as duas vítimas foram mortas. A informação de facto é verdadeira, mas eram 12 horas que o chefe do posto de Tica terminava o encontro de rotina com a localidade de Inhampoca, na presença do respectivo chefe da localidade e o régulo Inhampoca, um trabalho de rotina de sensibilização das comunidades, no sentido de continuarem com a produção e manter-se nas suas zonas de residência. Quando volta das 12 horas, foram cercados por 4 homens armados da Renamo e mais alguns que estavam escondidos nas matas. Apareceram de repente e cercaram a multidão. E a multidão aí, embaraçado, para fugir, mandaram sentar. E raptaram o chefe do posto. E o nome do chefe do posto de Tica é Abílio Gabriel Jorge. Sim. E o régulo Inhampoca. O seu nome completo, Joaquim Manuel Charangana. E libertaram o chefe da localidade com a informação de que ele devia com máxima urgência correr para informar o administrador, caso não, iriam matar as duas pessoas. Bem, a mensagem deixada pelos homens é que precisavam apenas de falar com o administrador. Só que minutos depois, 30 minutos depois, entre 12h30 a 13 horas, recebemos a informação que os dois já encontravam-se sem vida. Foram encontrados a mais de 10 quilômetros do local onde estava a realizar seu encontro. Nessas condições, o sentimento não pode ser das melhores. O sentimento é de medo. A população sente-se aterrorizada e o maior ou pior de tudo são as consequências que esse medo nos traz. O Presidente da República exigiu hoje rapidez às instituições de justiça na resolução das preocupações dos cidadãos. Numa altura em que o crime violento tende a crescer, Filipe News diz que a polícia e a Procuradoria devem apostar na prevenção. O contexto do aumento da criminalidade, sobretudo a violenta, levou a Academia de Ciências Policiais e a Procuradoria a organizarem um seminário aberto hoje pelo Presidente da República, Filipe News. A fraude bancária, os raptos, os assaltos na via pública e as residências têm se tornado comum, deixando os cidadãos de todo o país em desespero. Nos últimos tempos, o nosso país tem vindo a ser assolado por uma onda de criminalidade violenta, caracterizada por assassinato de cidadãos, em particular os portadores de albinismo, raptos e sequestros, linchamentos, assaltos à mão armada, roubo de viaturas, entre outros crimes. Estes atos têm estado a tirar o sossego à nossa população, desafiando os esforços conjuntos da prevenção e combate à criminalidade. A resposta da Justiça à criminalidade é lenta, o que reforça o sentimento de impunidade. O Presidente da República diz que a polícia, a Procuradoria e os tribunais têm de ser pragmáticos na solução dos problemas do cidadão. Quando acontece um crime, tudo o que o cidadão quer é que o mesmo seja esclarecido com maior brevidade. Que o seu patrimônio seja recuperado, que o infrator responda em tribunal e seja responsabilizado corretamente caso se prove. Essa é a sua expectativa. Para o cidadão, o que importa é saber que os servidores do seu Estado estão também ao seu serviço.
O seminário organizado pela CIPOL e pela Procuradoria-Geral da República é uma resposta às dinâmicas atuais da criminalidade em Moçambique. A CIPOL, entanto que instituição superior vocacionada à formação policial, ao promover este seminário em parceria com a Procuradoria-Geral da República, está a investir na realização de pesquisas socioantropológicas que nos permitem entender as origens, motivações, manifestações e interconexões dos vários fenômenos criminais que assolam o nosso país, a nossa região e o mundo em geral. Esta reunião ocorre numa altura em que a própria justiça é alvo do crime violento. Na semana passada, 2 agentes da polícia foram executados a tiro na cidade de Maputo por pessoas até aqui desconhecidas. A polícia em Manica acaba de desativar no posto administrativo de Morra, distrito de Sussundenga, um esconderijo de material bélico. A corporação suspeita que o armamento seja do Partido Renamo. Trata-se desta arma de fogo de tipo Mauser com 5 munições e 11 minas de morteiro 82 mm. O material de guerra, ora apreendido pela polícia, está em bom estado de conservação. O Comando Distrital da PRM de Sussundenga realizou todo um trabalho policial que permitiu não só a identificação, mas também a desativação de um esconderijo que localiza-se exatamente no povoado de Mucuti 2, posto administrativo de Imoa. Portanto, este esconderijo continha 11 minas de morteiro 82 mm, além de uma arma de fogo do tipo Mauser que contém 5 munições. Neste momento, todo este material já foi apreendido pelo Comando Distrital da PRM de Sussundenga, sendo que em conexão com este caso ainda não registramos detenções. A polícia diz que a zona onde o material de guerra foi descoberto é tida como bastião da Renamo, daí suspeitar que o armamento seja pertencente ao partido de Afonso Dhlakama. E há fortes pistas, há fortes indícios sobre os autores desta ação melindrosa. Até porque há tempos atrás este ponto constituiu base deste partido que é a Renamo. Portanto, o caso, por outras palavras, está sob investigação. Mas é um material que está num bom estado, portanto é um material que poderia a qualquer momento ser usado, neste momento também pode ser usado, para dizer que nos moldes em que este material foi encontrado na montanha, neste povoado, neste posto administrativo, sem dúvida constitui uma situação de potencial perigo para as comunidades, mas o caso está sob investigação. Refira-se que no mesmo distrito de Sussundenga, a polícia apreendeu no passado dia 22 de julho 2 armas de fogo de tipo AK-47, 9 carregadores com 30 munições cada e 6 granadas, material que estava numa residência pertencente à EDM, na central hidroelétrica de Mavuzi. Um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas em Maputo revela que a condição da pessoa com albinismo em Moçambique é precária e que, apesar do governo ter elaborado um plano de ação para o combate à perseguição de pessoas com albinismo, este apresenta fragilidades. O relatório foi apresentado esta sexta-feira pela Perita das Nações Unidas sobre os direitos humanos das pessoas com albinismo que se encontram no país desde o mês passado. De acordo com a especialista, as pessoas com albinismo no país vivem numa situação precária e têm vindo a ser atacadas e decepados seus órgãos, desde a cabeça até aos pés, inclusive as suas fezes são recolhidas para fins obscurantistas. There is, however, a consensus that the cases of attacks are underreported. Também há uma percepção de que os casos relatados são muito aquém das perseguições que efetivamente acontecem. Isso decorre do sigilo de que se reveste a questão da feitiçaria. A especialista disse que, não obstante essa situação, as pessoas com albinismo morrem mais de cancro da pele que de ataques. In fact, in studies carried out in several countries in the region, efetivamente, estudos realizados revelam que muitas pessoas com albinismo não atingem a fasquia dos 40 anos. Isso decorrente da morte causada pelo cancro da pele. Presentemente não está assegurado o fornecimento contínuo da pomada que possa assegurar a proteção do solo. Igualmente, não existe nenhum tratamento para o cancro da pele, a radioterapia. Equipom Aero reconhece alguns avanços na proteção das pessoas com albinismo, mas diz que o plano de ação multissetorial do governo tem fragilidades. It's comprehensive and one of the best I've ever seen. Trata-se de um plano exaustivo e é um dos
dos melhores planos que já tive acesso. Contudo, o plano não dispõe de um orçamento específico, nem um método de responsabilização e ou prestação de contas. E não é de pleno domínio público. A especialista defendeu a necessidade dos países da região e a União Africana juntarem-se energias para combater este fenómeno. Em Moçambique, estima-se que existam entre 20 a 30 mil pessoas com albinismo. O membro do Comitê Central do Partido Frelimo, Filipe Paunde, assegura que o governo tem vindo a pagar a dívida pública, adiantando que várias infraestruturas existentes no país resultam do referido empréstimo. Paunde, que falava como orador principal na palestra intitulada Dívida Pública, decorrida em Nampula, defendeu o aumento da produção, a paz e a união dos moçambicanos como elementos que podem ajudar o país a superar os efeitos negativos da dívida. O membro do Comitê Central do Partido Frelimo falou primeiro sobre a dívida pública para esta plateia composta por académicos e funcionários da Universidade de Lúrio em Nampula e depois dirigiu-se à imprensa. Filipe Paunde referiu que com a paz, aumento da produção e produtividade e a união dos moçambicanos podem-se superar os efeitos da dívida externa. Paunde assegura que o governo está a fazer a sua parte. Infelizmente, nós em Moçambique ainda estamos a produzir muito abaixo das nossas necessidades. Então, como se consegue compensar? Temos que importar. E a importação é feita em moeda convertível. Cada um de nós tem que produzir. Você pode ser funcionário, pode ser estudante, mas tem que ter a sua horta, tem que ter algum sítio onde você vai produzir, porque se você tiver 3 ou 4 sacos, é menos uma importação. Unidos vamos vencer todas as batalhas. Nós precisamos de termos a paz. Filipe Paunde explicou que o governo tem vindo a pagar a dívida pública, indicando que várias infraestruturas existentes no país resultam do investimento proveniente do referido empréstimo. A dívida pública moçambicana está, nós não escondemos, são 11 mil milhões de dólares, mas essa dívida vem sendo paga. Quando se fala de Matum, é do nosso governo, mas essa dívida, o nosso governo tem vindo a pagar essa dívida, porque olha, aqui onde estamos é a Universidade de Lúrio. Quem pagou isto, quem construiu isso, foi o orçamento do Estado. Esse orçamento do Universidade. Essa estrada que vai para Quamba, não está, quem construiu, de onde vem dinheiro? Aeroporto de Nacarapor, quem que fez aquele aeroporto? A estrada nacional número 1, quando sai de Xaixai até Vilanculos, que hoje é uma pista. Quem fez isso? É o governo, com esse dinheiro. Os salários, os medicamentos que se compram para os doentes, é tudo isso, esse conjunto todo. Faz parte disso tudo. E, atenção, não há nenhum país do mundo que não tenha dívida, não há. Mesmo os próprios americanos são os grandes devedores, também têm dívida. Para além da Unilúrio, a palestra foi igualmente orientada na Universidade Pedagógica, delegação de Nampula. Mais de 600 caixas de cigarros contrabandeados foram incineradas na cidade da Beira. O produto foi apreendido na fronteira de Machipanda, província de Manica. O Estado perdeu com este contrabando mais de 4 milhões de meticais. Parte dos cigarros, para além de estarem dissimulados num caminhão-cisterna, estavam ainda camuflados nestas cartolinas que à primeira vista parecem obras de arte, mas uma inspeção cuidadosa na fronteira de Machipanda deitou abaixo o plano dos contrabandistas. Tudo começou em finais de março de 2014 e depois da apreensão dos cigarros contrabandeados, o caso foi encaminhado ao Tribunal Aduaneiro e após todas as demarches judiciais, na manhã desta sexta-feira, os cigarros foram incinerados. Nós estamos a falar de 602 caixas de cigarros da marca Pacific Blue. O valor aduaneiro desta mercadoria está estimado em 2.579 meticais e, portanto, o Estado ficou lesado em cerca de 4.176.000 meticais de direitos e outras imposições. Os donos destes cigarros contrabandeados são cidadãos de nacionalidade nacional e estrangeira, ora fugitivos. Nós estamos a falar de vários indiciados, não gostaríamos aqui de citar nomes porque achamos que todo cidadão merece o bom nome, mas já está sendo tratado ao nível da Justiça e das entidades competentes para o efeito. Os indiciados estão identificados, nos autos estão identificados. Neste momento
alguns dos quais estão em parte incerta. Portanto, isto vai ser, como disse, já vai ser tratado mesmo ao nível das entidades competentes por efeito. Refira-se que esta não é a primeira atuação do género em Sofala. Há outros casos ligados a contrabandos envolvendo outros tipos de produtos que ainda estão em sede do Tribunal Aduaneiro. Nos últimos tempos já a situação de contrabando já está controlada. Como devem saber, em tempos atrás, de semana a semana, ocorriam apreensões e estávamos no encalço dos contrabandistas. E graças ao trabalho redobrado das alfândegas, em particular, sobretudo no corredor da Beira, onde era, digamos assim, o ponto, o calcanhar de Aquiles, digamos assim, no que diz respeito ao contrabando, a situação está relativamente calma. Mas a Autoridade Tributária de Moçambique garante que continuará vigilante durante 24 horas em todas as estradas e fronteiras para impedir a movimentação ilegal de produtos dentro do país. 500 mil moçambicanos continuam a passar fome em Moçambique devido aos efeitos da seca. O Conselho Técnico de Gestão de Calamidades diz que se trata de pessoas que ainda não receberam ajuda do Estado ou de pessoas de boa-fé. Em abril deste ano, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, anunciou que 1,5 milhão de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar e que a assistência prestada cobria 1 milhão. As restantes 500 mil pessoas continuam sem receber ajuda, de acordo com informações prestadas pelo porta-voz do INGC. Passados 4 meses, a situação prevalece, segundo Paulo Tomás. Basicamente, em relação ao número, dizer que a tendência até o momento é de continuidade, com este número de cerca de 1,5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Entretanto, o INGC diz ter recursos para assistir as vítimas da fome por mais 3 meses. Tendo em conta aquilo que foi o esforço do governo e seus parceiros, foi possível mobilizar cerca de 103 milhões de dólares para assistir as pessoas em insegurança alimentar nas componentes de assistência alimentar, nutrição, agricultura e água. Portanto, esses recursos mobilizados até o momento permitem-nos assistir as pessoas por mais 3 meses. Estamos a falar de setembro, outubro e novembro. E durante este período vamos monitorar como é que será o comportamento no terreno em termos de evolução do número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Na mesma ocasião, foi lançado o Prémio Jornalístico de Redução de Risco de Desastre para distinguir os melhores trabalhos na área das calamidades naturais no país. Visitantes da FACIM consideram que as empresas estão mais criativas do que nas edições anteriores ao trazerem para a feira produtos com qualidade suficiente para a exportação. Ao contrário do que se viu nos 2 primeiros dias, a FACIM registra a maior presença de visitantes desde quarta-feira. Nesta sexta-feira, uma das visitantes foi a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, a primeira a manifestar agrado pelo nível de participação e de interação entre o setor empresarial. É uma plataforma que deveria ser aproveitada por todos nós. Penso que conseguiram atingir estes objetivos, há muita participação e nós estamos felizes por estar cá. Para outros visitantes, a criatividade dos expositores é a marca a destacar nesta edição da FACIM, desde o ramo alimentar, industrial, comercial até o artístico. Passei há pouco tempo do setor da agricultura, estive ali a provar o bolo de banana, o sumo de batata doce, e eu sinto que o Moçambique está a trabalhar. A exposição em si está interessante. Eu estive a ver a exposição, por exemplo, dos frutos do mar, os peixes, está recheada, gostei de ver. Entre os visitantes, há também quem acabou por identificar oportunidades de negócio. No meu caso, que estou reformada, olha, ainda há pouco tempo ali, convidaram para o negócio. Por exemplo, eu sou de Inhambane, né? Vi uns homens que eu posso trazer peixe de Inhambane para aqui, para vender. De recordar que o Instituto para a Promoção de Exportações, entidade organizadora da feira, espera um recorde de 87.500 visitantes na edição deste ano. A criatividade também estende-se a alguns expositores que, para ampliar o campo de negócios, optam por envolver diretamente o público-alvo
através de palestras, enquanto outros trazem parcerias para promover iniciativas que facilitam o acesso fácil dos cidadãos aos bens básicos, entre os quais os serviços de saúde. Não esperar que os clientes venham identificar as facilidades que os expositores oferecem é uma forma de estar comum dos expositores nesta edição da feira. Esta entidade, por exemplo, promoveu uma palestra com alguns estudantes de uma escola secundária de Maputo. O objetivo: mostrar a importância de utilizarem os serviços de seguro. Estamos a trabalhar no sentido de transmitir a essência dessa atividade nessa idade a adolescentes, para que comecem a consciencializar-se sobre este tipo de atividade, os seus benefícios agora. E parece que a metodologia resulta. Eu posso querer fazer seguro, mas não tendo bem informações para tal, eu acho que não poderia ser capaz de fazer, porque eu vou achar que tenho medo, porque senão vou perder meu dinheiro. Já esta empresa da área de saúde juntou-se à Embaixada da Holanda para facilitar o acesso aos serviços de saúde. O impacto é que se a população utiliza estes produtos, podem prevenir a malária, a HIV, a gravidez, etc. E a água saudável é boa para a saúde também. Ao longo da semana, os expositores têm sido incansáveis na busca de parcerias e a 2 dias do fim da feira vislumbram-se bons resultados. E aquilo que era o nosso objetivo como expositores, que era de conseguir alcançar mais representantes a nível das províncias da marca Serra de Almeida, estamos a conseguir atingir. Já temos algumas propostas, já estamos em negociação e acho que a feira está a valer a pena. Neste sábado, a Facim espera receber a visita do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Uma central termoelétrica flutuante com capacidade de gerar mais de 420 megawatts será instalada brevemente no Porto de Maputo, com o objetivo de suprir o déficit de energia que a cidade de Maputo e arredores enfrentam. Este facto foi tornado público em Nacala pelo diretor-geral da empresa Powership, especializada no fornecimento de energia elétrica com recursos a fontes alternativas à margem da cerimônia de entrega de mais de 2.500 kits compostos por material escolar aos alunos da Escola Primária Completa 25 de Setembro na cidade portuária de Nacala. Este responsável da empresa Powership frisou na ocasião que neste momento decorre os últimos acertos, ou seja, o ensaio final da plataforma flutuante que será instalado no Porto de Maputo com a capacidade de gerar mais de 420 megawatts, com o objetivo de melhorar a qualidade de energia fornecida na capital do país, Maputo e arredores. Nós estaremos cá por muito mais tempo, depende do governo moçambicano. Estamos aqui num contrato com o governo moçambicano e da Zâmbia, né? Conforme do conhecimento de todos, a Zâmbia, Moçambique e Turquia. Então nós estaremos aqui durante o tempo necessário que o governo achar que é necessário que estejamos aqui. Brevemente, muito brevemente, vamos ter um outro navio escalado num desses pontos. Entretanto, o diretor-geral da Powership fez saber na ocasião que com a instalação da central elétrica no Porto de Nacala, a qualidade de energia fornecida neste momento em vários pontos da província de Nampula melhorou consideravelmente. Desde que começamos a trabalhar neste ano, a energia está estável, melhoramos os índices de perdas de tensão, de perdas de correntes em alguns bairros, algumas zonas, e achamos nós que o nosso navio está a produzir os efeitos desejados e vamos continuar a fornecer mais, fechamos a lacuna da falta de energia, fornecemos a energia, já fornecemos em Nacala, já fornecemos Monaco, já fornecemos Nampula, sem a eletricidade de Moçambique. De referir que em África, para além de Moçambique, a Powership, empresa da origem turca, opera igualmente em Ghana. E sobre o lançamento do Dia da Alfabetização, é dito que falta de incentivo, deficientes infraestruturas e ausência de uma política clara sobre, portanto, a questão são apontados como os principais bloqueios ao avanço da alfabetização em Moçambique. As dificuldades foram apresentadas hoje por professores durante o lançamento da Semana e Dia Internacional da Alfabetização. A escola secundária Eduardo Mondlane, no bairro das Mootas, na cidade de Maputo, foi o espaço escolhido para o lançamento da Semana e Dia Internacional da Alfabetização, que se assinala no próximo dia 8. A ocasião serviu de pretexto para discutir os 40 anos de alfabetização no país. Nesta sala, organizações da sociedade civil, especialistas em educação,
alfabetizadores e outros intervenientes apontaram os desafios. Os chefes das casas, os chefes de quarteirão não devem permitir que hajam famílias em que lá existem pais que deixam crianças em idade escolar em casa. Podemos fazer coisas muito novas, inovar, criar salas móveis, criar tecnologias de aprendizagens diferentes das que já existiram, criar materiais de aprendizagem menos onerosos dos que a gente tem, enfim, mudar completamente, de forma bastante profunda. Procurar ver o que é que de facto é prioritário. Portanto, em termos do setor da educação, mas principalmente pensando que o setor da educação não trabalha para si próprio, mas sim trabalha para servir os outros setores, para servir o país, etc. Falando em representação do Ministério da Educação, o Diretor Nacional da Alfabetização reconheceu a existência de fragilidades. Sido pagos os alfabetizadores voluntários, o valor é reconhecido, portanto, que não é suficiente e mesmo em relação a isso, portanto, há uma reflexão, portanto, para ver se conseguimos aumentar, portanto, este valor. A Unesco, parceira do setor da educação, destacou que se deve melhorar as políticas para se atingir bons resultados na alfabetização. Mas é um facto que atualmente são 650 meticais mensalmente e isso não cria nenhum incentivo e muitos alfabetizadores acabam abandonando, desistindo porque não procuram outras alternativas de sobrevivência. Em Moçambique, existem mais de 12 mil alfabetizadores voluntários que assistem a mais de 400 mil pessoas. Este ano, as comemorações do Dia Internacional da Alfabetização são realizadas sob o lema 50 anos de alfabetização no mundo, lendo o passado e escrevendo o futuro. A Frelimo diz que vai defender a unidade nacional até as últimas consequências. O partido no poder disse durante uma reunião de membros na cidade de Maputo que é preciso recuperar as ideologias de Eduardo Mondlane, arquiteto da unidade nacional. Unidade nacional, paz e democracia, descentralização e ética na governação são alguns temas que a Frelimo na cidade de Maputo quer levar à mesa de debate no 11º Congresso do Partido, a realizar-se em setembro de 2017. A Frelimo diz que só com a unidade é que o país pode vencer adversidades e alcançar o desenvolvimento. Portanto, a unidade nacional é património nosso, é um bem que deve ser preservado a qualquer custo. Daí que temos estado a repudiar toda e qualquer ação visando dividir o país, visando, digamos, pôr em causa esta unidade nacional. Portanto, defenderemos a unidade nacional até as últimas consequências. O primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo diz que é preciso recuperar as ideologias de Eduardo Mondlane sobre a paz e reconciliação dos moçambicanos. A unidade nacional é algo que nós defendemos já desde os tempos da criação da própria Frelimo e é por isso que o camarada presidente Eduardo Mondlane dissemos que é o arquiteto da unidade nacional, porque já quando a Frelimo foi criada em 62 foi exatamente juntando os movimentos que existiam na altura, foi, digamos que, no sentido, foi na base do entendimento de que só unidos os moçambicanos do Rovuma a Maputo é que lograríamos atingir todas as vitórias que Moçambique almeja. A Frelimo deverá reunir-se em outubro próximo para sintetizar os temas a levar à mesa de debate no 11º Congresso, maior evento do partido. Espreitamos agora as notícias do estrangeiro. Continuam os protestos contra a eleição de Ali Bongo, no Gabão. Passados 3 dias após o anúncio dos resultados, o presidente eleito acusa a oposição de ter objetivos destruídos. O anúncio da reeleição de Ali Bongo Dimba ao fim do dia de quarta-feira provocou uma noite de pilhagens e violentos protestos na capital e noutras cidades do país que se repetiram esta quinta-feira. Ali Bongo rejeita responsabilidades pela violência pós-eleitoral, que já resultou em pelo menos 3 mortos e vários detidos.
Ali Bongo assegura estar comprometido com o projeto democrático e garantiu ter respeitado o Código Eleitoral na sua reeleição. O rival e líder da oposição, Jean Ping, ex-presidente da União Africana, diz que a vitória de Ali Bongo é o resultado de fraudes. Ping encontra-se refugiado em lugar desconhecido depois do ataque contra a sua sede de campanha em Libreville, que, segundo o líder da oposição, se terá saldado em 2 mortos. Os manifestantes queimaram o parlamento local e assaltaram a estação pública de televisão. O caos seguiu-se logo à publicação dos resultados das eleições do último sábado, em que Ali Bongo e Jean Ping reclamavam vitória. Na Venezuela, as manifestações contra Nicolás Maduro terminaram em confrontos com a polícia e culminaram com 60 detenções. Caracas foi palco de manifestações a favor e contra o presidente. A marcha da oposição ocupou várias ruas da capital venezuelana e juntou, segundo os organizadores, cerca de 1 milhão de pessoas. Aumenta a pressão sobre a Comissão Eleitoral para que o referendo à continuidade de Maduro seja organizado ainda este ano. Se tal referendo acontecer depois de 17 de janeiro e em caso de derrota de Maduro, em vez de haver novas eleições, é o vice-presidente que acede ao poder. Estamos a lutar contra a escassez e a fome que temos neste país, a insegurança. Temos um governo ladrão, sequestrador, narcotraficante. Queremos que ele saia do país. É o que querem os venezuelanos. Queremos um país livre. Viva a Venezuela, diz um dos manifestantes. A marcha desta quinta-feira foi considerada uma mobilização histórica por parte dos dirigentes da oposição venezuelana, que anunciaram para o dia 7 de setembro uma marcha até a sede do Conselho Nacional Eleitoral para que este órgão determine de uma vez por todas a data do referendo revogatório do presidente da República, Nicolás Maduro. De cambio en paz, lo que se siente es tranquilidad, es emoción, es unidad. Pelo menos 10 pessoas morreram e 40 ficaram feridas depois de um bombista suicida atacar hoje um tribunal distrital na cidade paquistanesa de Mardam, informou a polícia. O bombista atirou granadas de mão antes de fazer detonar um colete de explosivos entre a multidão, segundo explicou o responsável da polícia, Faisal Shehzada, à agência AFP. Pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo 2 polícias, disse. Nenhum grupo reivindicou até agora o ataque, que acontece 3 semanas depois de outra explosão suicida matar vários advogados na cidade de Quetta. A comunidade jurídica do Paquistão é frequentemente alvo de ataques por militantes, também conhecidos por atingirem escolas. Hoje foi também atacado um bairro cristão em Wasak Dam, perto de Peshawar. A Associação Moçambicana de Karate Kimura Shukokai suspendeu o atleta Joana Pereira, que exibiu a bandeira da Renamo após ter conquistado medalha de prata no campeonato da modalidade que decorreu em julho na Alemanha. Dias depois desta homenagem prestada pela Renamo à karateca Joana Pereira, a Associação Moçambicana de Kimura Shukokai, através deste comunicado, decidiu suspender a atleta que exibiu uma bandeira da Renamo após conquistar a medalha de prata durante o Mundial de Karate. De acordo com o documento assinado pelo presidente daquela associação, Carlos Dias, a atleta está suspensa preventivamente até que termine o processo disciplinar levantado na sequência das imagens registradas no Mundial de Karate e das imagens registradas no evento da Renamo. Rail Khan, responsável das relações internacionais do partido Renamo, afirmou na ocasião que o gesto da atleta visava promover o partido de Afonso de Lacama a nível internacional. Esta senhora teve a ousadia de sair daqui com a certeza de que vou fazer qualquer coisa pela Renamo. E fez. Quando chegou à altura de subir o pódio, onde se apresenta a bandeira de Moçambique, ela puxou pela bandeira de Renamo. Entretanto, a nossa redação tentou sem sucesso ouvir pronunciamentos de Carlos Dias, presidente da Associação Moçambicana de Kimura Shukokai, e da própria atleta Joana Pereira. Recuperamos agora a notícia de abertura desta noite informativa. 2 líderes comunitários foram hoje executados na província